quiser. E hoje é um assunto muito importante, sempre muito importante, mas hoje é um assunto que talvez gere curiosidade e desperta, né, a atenção de todo mundo. Nós vamos falar sobre anemia. Quem é que nunca teve ou não conhece alguém da família que de repente teve isso, teve anemia? O que a gente vai falar? Qual que é o papel da nutrição nesse sentido? Eu começo então cumprimentando a Jéssica. Boa tarde, Jéssica. Muito boa tarde. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde pessoal também que está nos ouvindo e nos vendo daqui a pouco também. É um prazer estar aqui novamente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto sobre anemia. O que é anemia, Jéssica? Então, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é anemia, né? Nos termos técnicos, a anemia é quando há uma diminuição do número de glóbulos vermelhos, que a gente também chama de hemácias circulantes no sangue. E o interessante, Elisângela, é que muitas pessoas acham que a gente tem anemia só por deficiência de ferro. E não é? Não, eu também achei que também. Pois é, existe também anemias genéticas, né? Que isso é bem difícil acontecer, mas existe. E também existem anemias por deficiência de algumas vitaminas específicas, como por exemplo a vitamina B12, que a gente chama de cobalanina, a vitamina B9, que é o ácido fólico. Então, se falta essas vitaminas, também pode acontecer, né, a tal da anemia. E a gente acha que é só por ferro. De verdade, eu também achava que é só por ferro. E agora, inclusive, a gente tem percebido muito os médicos, às vezes, pedindo a vitamina B12, fazendo os exames de vitamina B12. Isso. É por conta disso, então? Pode ocorrer também por falta disso, né? Claro que tem todo um contexto por trás, não dá tempo, infelizmente, de entrar aqui em cada pontinho, né, que a nutrição ela envolve muitas coisas, mas hoje mesmo eu escolhi para a gente falar a anemia que a gente mais conhece. Por que acontece a anemia? Quais são os sintomas? Porque assim, esses glóbulos vermelhos são responsáveis por quê no nosso corpo? Qual que é a função desses glóbulos vermelhos no nosso corpo? Para que a gente não tenha, então, sei lá, desânimo, quais são os sintomas da anemia? Isso, ó, os sintomas da anemia, a gente tem sinais e sintomas. Sinais é aquilo que eu consigo ver. Por exemplo, queda de cabelo, unha fraca, é um sinal que eu posso estar anêmica. Sintomas é aquilo que eu sinto. Então, por exemplo, fraqueza muscular, dores nos músculos sempre. Parece que eu nunca descansei, eu tô sempre cansada, aquela apatia, bem pálida. Então, tudo isso é sintoma que eu posso ser uma pessoa anêmica, que eu posso estar com anemia. Esses são sinais e sintomas, gente. Achei interessante isso. Sinais, olha, tem uma cachorrinha aqui, que alguém acho que trouxe uma cachorrinha de casa, ela tá aqui hoje, né? Minha cachorrinha lá. E tá me ouvindo? E aí lá fora, gente, ela tá latindo, tá? É isso. Quer participar junto. Quer participar do programa junto, não vai participar, que hoje quer participar com a Nutri, né? Agora, o que pode causar a anemia? Já que a gente falou do que é a anemia e sobre os sinais e os sintomas, o que é que pode causar essa anemia? Tem um nome específico para isso? Isso. O termo técnico seria anemia ferropriva, que é, no caso, anemia por falta de ferro. Tá. Esse é o termo. Mas não é só por falta de ferro, então, que causa anemia, que a gente tem anemia. Pode ser também por outros motivos, das vitaminas, igual eu falei, tem a genética também. Mas hoje nós vamos falar da anemia por falta de ferro. E ela pode acontecer por quê? O primeiro que a gente pode colocar é a questão que eu não ingeri o ferro suficiente. Tá. Minha alimentação está deficiente em ferro. Isso, sua alimentação, você não comeu alimentos que têm ferro suficiente para suprir ali o que você precisa. Então, no caso, a gente tem dois tipos de ferro. A gente tem o ferro que a gente chama de ferro M e o ferro não M, desse jeito. O ferro M é aquele que tem maior biodisponibilidade pra gente. Onde eu encontro o ferro M? Nas carnes em geral, nas vísceras, então essa é a melhor fonte de ferro. E tem aquele ferro não M, que tem menor biodisponibilidade, mas ele também a gente pode consumir, ele é importante. Que no caso seria os vegetais verdes escuros, as leguminosas, elas são fontes desse ferro não M que a gente chama. Por isso que é importante pessoas que são vegetarianas estar ligada aí na questão, porque já não come carne. Então, tem que estar sempre vendo os exames, sempre ali em acompanhamento com a nutricionista para não ocorrer esse fato. O ferro M, então, é um ferro que é mais fácil de mais fácil absorção pelo organismo. O organismo absorve ele mais rapidamente, é isso? Isso, exatamente. Tem maior biodisponibilidade. A gente encontra, igual eu disse, nas carnes vermelhas, nas vísceras, que é o melhor ali. O que mais a gente pode dizer, então, falar sobre alimentos? Então, você falou das vísceras, aliás, fígado, né?
A gente logo lembra do fígado. É um dos principais, né? Quase ninguém gosta, mas ele é bom. Pois é, esses dias eu fiquei com vontade. Eu gosto de fígado de boi, mas como nem todo mundo gosta em casa, então eu raramente tenho. Eu fui no açougue, eu vi aquele fígado bonito olhando pra mim, eu falei, vou levar pra casa pra fazer um bife desse fígado, né? E tem várias outras opções. Ontem eu vi, inclusive, uma amiga minha postando lá, fazendo fígado acebolado. Tem várias opções pra você preparar e consumir isso, né, Isso, Jéssica? é igual sempre eu falo. Às vezes, se a gente preparar aquele alimento de uma forma diferente, a gente até consegue comer, né? Por exemplo, eu não sou muito fã de cenoura. Cenoura cozida eu não sou, mas se eu ralar ela ou se eu colocar azeite, já fica outra coisa. Modifica, né? Modifica o jeito. É verdade que existe alguns alimentos ou alguns complementos, de repente, que, por exemplo, eu consumo ferro ou eu consumo a carne vermelha e de repente, se eu consumir um outro alimento, pode inibir a absorção desse ferro? Pode acontecer. Pode acontecer? Isso, porque tem uma frase que a gente fala assim, né? A gente é aquilo que a gente come. Mas além disso, a gente também é aquilo que a gente absorve. Então, se eu comi, mas o meu corpo não está absorvendo bem, não vai adiantar muita coisa. Exatamente. Correto? Vamos supor, quando eu faço uma alimentação rica em ferro, geralmente vai ser o seu almoço, o seu jantar. Você vai colocar uma carne, folhas verdes escuras, certo? E aí, logo em seguida, você comer, por exemplo, alimentos que são fontes de cálcio, vai atrapalhar ali. Porque eles competem entre si. Não posso beber leite, então, depois. Não dá. Não dá. Se eu estiver precisando de ferro, não posso consumir o leite depois do ferro. Exatamente. É isso. Por conta do cálcio. Então, o cálcio onde a gente encontra, né? Em leites e seus derivados. Por exemplo, a minha avó, antes, né, ela tem um costume, principalmente os mais velhos, né? Um costume, às vezes, de jantar e não demorar ali muito tempo, tomar um copo de leite e já dormir. Verdade. Então, não é uma boa opção, porque daí, na hora de absorver o ferro, ela não vai conseguir absorver. Acha que tá fazendo uma alimentação legal, acha que tá consumindo lá o fígado, a carne, enfim. Até tá, né? Mas na hora de absorção... Na hora da absorção, o leite tá atrapalhando. O leite ou o derivado tá atrapalhando. Por isso que é importante. Existe algum alimento, então, já que existe o leite, os derivados atrapalham a absorção do ferro. Existe algum alimento que pode ajudar na absorção? Existe. Existe? São os alimentos ricos em vitamina C. Por exemplo, chupar uma laranja após o almoço é excelente, vai ajudar na absorção. Cadê o pessoal lá de casa que fica falando, cadê a Elis com a sua laranja? Eu chupo uma laranja todo dia depois do almoço, é verdade. Pode continuar, ótimo. É ótimo isso, tá vendo só? Tá ajudando ali na absorção. A laranja é uma das opções, mas tem outras também. Os alimentos ricos em vitamina C, o suco de laranja vale? O suco de laranja, geralmente, ele vai ter menos, né? Porque daí eu coloquei muita fruta ali dentro. Já coloquei muita fruta. Geralmente, a maioria das pessoas adoça. Se eu tô em processo de emagrecimento, não vai ser muito legal. Porque, assim, você vai chupar uma laranja, mas para fazer um suco, vai ali umas 5 laranjas. Sim. Então, querendo ou não, ali eu prefiro a laranja sempre, as frutas in natura, que é o melhor. Ah, e morango serve, acerola serve. E são tudo frutas ácidas. Tudo frutas ácidas. Pode dar certo. Então, gente, olha só, não tomem leite depois da absorção de ingerir alimentos ricos em ferro e também ajudem aí para absorção, ajudem com os alimentos então ricos em vitamina C. Exatamente. Isso. Além dessa questão das frutas ou do que atrapalha ou de alguns alimentos que atrapalham a absorção, o organismo da gente também pode ter algumas disfunções que atrapalham a absorção do ferro, Jéssica? Sim. Na questão da anemia, eu posso ter anemia se eu tiver, por exemplo, a disbiose. Já comentei aqui, né? Primeira vez que eu vim aqui eu falei sobre a disbiose, estava eu e a Natália, que também é nutricionista. E para quem não viu, a disbiose é quando tem mais bactérias patogênicas do que benéficas. Então, quando o meu intestino está nesse grau aí de disbiose, está atrapalhando a absorção, e não só do ferro, mas de várias vitaminas. Pode também acontecer a questão dos parasitas. Se eu tiver com parasita, também vai ter um problema da absorção. Eu não me lembro certinho, mas acho que já veio uma nutricionista aqui falar sobre parasitose, né? Já, também não lembro quem foi, mas já teve alguém falando sobre parasitose. Eu não lembro quem foi, mas veio aqui também. E pode ser pacientes bariátricos. Aliás, essa questão dos pacientes bariátricos, que hoje a gente tem uma grande quantidade aí, né? Temos. Muita gente fez aquela cirurgia bariátrica, diminuiu lá, fez a redução de estômago, né? E tem muita dificuldade de absorção de ferro. Eu vejo, inclusive, com exemplos em casa, né? Que aí, de repente, o cabelo começa a ficar ressecado, a unha também, o cabelo começa a cair e tem dificuldade em absorver o ferro.
parece que só com a ingestão dos alimentos não é suficiente para suprir a necessidade do ferro. É isso mesmo? Exatamente. E não é só a questão do ferro. Acontece todos esses sinais e sintomas porque não é só o ferro que tem a dificuldade ali na hora de absorver. É também todas as vitaminas. Então, todas as vitaminas? Todas. Então, o ferro a gente vê mais rápido, é isso? Todas as vitaminas. Então, necessariamente, a gente precisa, esse paciente bariátrico, ele tem que estar ali junto com o seu médico e também junto com a nutricionista. Fazer exames sempre para verificar certinho. Na maioria dos casos, a gente tem que manipular e a pessoa precisa tomar vitamina porque não consegue absorver tudo. Então, tem que tomar um cuidado redobrado, né? Então, se eu sou uma paciente bariátrica, eu fiz essa cirurgia, não acabou ali. Tem tudo uma coisa que você tem que fazer certinho, porque senão aí a sua saúde, né, fica em risco cada vez mais. Dá a impressão que assim, eu fiz a cirurgia bariátrica porque eu tinha um problema de saúde às vezes, ou não só estético, mas problema exatamente. de saúde, e aí acha que ali, beleza, não tem que cuidar agora para a absorção das vitaminas, dos nutrientes que o organismo precisa. Exatamente. Então, se você falando dessa forma, um dos grandes erros da gente, você comentando sobre esses tipos, né, de a forma como é absorvido, a alimentação, um dos grandes erros da gente, como leigo, é observar a quantidade de ferro. De repente vai fazer um exame e vê lá a quantidade de ferro no organismo. Tá errado, não é só isso, né? Isso, tá errado. No caso, você tá falando sobre como eu vejo isso nos exames, exatamente, né? Porque às vezes a gente pede, né? Fala assim, eu quero saber, vou lá ver o ferro. O meu ferro tá ok, mas e não consegue observar outras coisas, né? Exatamente. Só recapitulando um pouquinho, além dos pacientes bariátricos, a gente também pode precisar de mais ferro se o meu corpo tá precisando de mais. Então, mulheres grávidas na gestação precisa tomar cuidado, crianças em fase de crescimento, mulheres após o parto, perdeu muito sangue, mulheres também que têm um fluxo menstrual muito intenso, porque perdeu muito sangue, então tem que ficar de olho. E geralmente a anemia comete mais, infelizmente, nós mulheres do que os homens. Também, né, gente? A gente já perde sangue todo mês, a gente já tá até brincando, né? A gente menstrua, uma coisa chata, né? Até brincadeira, se fosse, o que você pediria, né? Se fosse pra você mudar alguma coisa, não menstruar, porque a coisa é muito chata, né? Então, e aí assim, é muito chato, você menstrua, perde sangue, quem não cuida da alimentação, quem não cuida do seu organismo, acaba entrando numa anemia. A anemia pode levar a uma leucemia? Eu vou fazer essa pergunta agora. Ou uma pode, por isso que é importante a gente cuidar, né? E aí, no caso dos exames, que é importante, porque assim, eu posso ver o seu os sinais e sintomas quando você vir ao consultório, eu posso verificar ali que você está com uma possível desbiose, mas para mim, bater o martelo, digamos assim, falar assim, você é anêmica, eu preciso ver o seu exame. Porque é isso que vai garantir, é isso que eu tenho que te mostrar. E quais exames pedir, né? Tem o ferro sérico, tem a ferritina, a transferrina e a saturação de transferrina. São isso tem que estar nos exames para eu saber se tem, para acusar a anemia. Isso. É isso. O ferro sérico, muitas pessoas olham, eu olhei o meu ferro sérico, o que é o ferro sérico? É o ferro circulante que está ali no momento. Então, eu olhei ele. Eu olho o valor de referência do lado. Tá ótimo. Então, não tô anêmica. Só que ele não é um bom parâmetro. A gente tem que olhar para nossa ferritina. A ferritina seria aquele estoque. É o estoque que você tem de ferro. Vou fazer uma analogia aqui para ser mais fácil. Vamos supor que o ferro, ele é o seu prato de comida. E a sua ferritina é a sua despensa. Se você olhar pro seu prato de comida, ele tá cheio. Então, você tem comida naquele momento, você tem comida. Mas para garantir que você sempre vai ter o seu prato cheio de comida, né? O que cozinhar todos os dias, o que tem que estar cheio? A sua despensa. Boa essa analogia. Né? Então, como que eu vou garantir que eu sempre vou ter ferro ali para mim? Se a minha despensa de ferro, que seria o valor que vai estar lá na minha ferritina, tiver um valor bom. Se tiver um valor bom, significa que eu tenho ferro aí para sempre estar mandando. Jéssica, você fala da ferritina e eu me lembrei que volta e meia a gente encontra alguns homens, aí você falou assim, as mulheres são mais acometidas com essa falta de ferro, a gente encontra alguns homens falando que a ferritina está alta. Aí ao contrário, em vez de estar baixa, tem ferritina alta e fala, não posso comer churrasco por um período. Isso acontece, isso é fato? A ferritina, o valor bom dela tem que estar lá entre 70 e 200. É um valor bom. Se ela der uma variação ali de 5 a 10, não é assim, eu vou ficar desesperada, né? 5 a 10 para cima ou 5 a 10 para baixo. Mas quando ela está muito alta, é um sinal que o seu corpo está inflamado. Então, ela também não tem que estar muito alta, porque sinaliza inflamação. Aí também tem bastante história envolvendo isso. Mas se ela estiver muito baixa,
Aí temos o caso da anemia. Você falou também falou das vísceras, falou dos alimentos das carnes vermelhas e falou dos alimentos folhosos e verde escuro. Eu me lembrei agora, quando fala de ferro, lembro logo daquele ora pro nobis. Muita gente fala, inclusive é tratado como carne de pobre, é um nome que deram, né, para incluir isso na alimentação. Tem gente que coloca no suco verde. O que você fala sobre ora pro nobis? É bom. É bom. É bom, mas o que a gente fala? Eu não gosto de falar assim, esse alimento aqui é o melhor alimento do mundo. Porque dá a impressão que a pessoa só vai consumir aquilo e vai resolver o problema, a pessoa fala né? assim, vou comer isso aqui, tá tudo resolvido. Só que muitas vezes, para fazer o tratamento, não é colocando um alimento fonte e tal. É claro que a gente vai, como nutricionista, tem que avaliar tudo isso. Vai colocar alimentos que vai te ajudar na absorção, que são fontes de ferro. Mas a gente tem que tomar cuidado também, porque se estiver muito baixo, não adianta você usar vários suplementos. Não vai resolver. Alimentos, assim, que a gente fala que é bom e tal. A gente tem que fazer uma suplementação mais específica. Quais seriam os valores? Não tem como eu falar um valor exato, quanto que você vai precisar, porque eu preciso ver exames e todo mundo tem um exame diferente. Isso é muito individual. Muito mesmo. Muito individual. Muito não tem individual como mesmo. a gente falar assim, você vai precisar de tudo isso aqui para aumentar o seu ferro. Já vi pessoas que fizeram bariátrica, inclusive, que se alimentam e tentam, através da alimentação, ir consumindo todo tipo de alimento e não consegue, chega até o ponto de repor. Ou repor sangue, ou, de repente, fazer o ferro intravenoso. É isso, aplicação de ferro lá na veia, é isso? Exatamente. Se você tá com uma deficiência de ferro, assim, pouco, não é aquele negócio assim desesperador. Se ele tá na base ainda, assim, o que a gente pode fazer? Suplementar via oral mesmo. Existem suplementos prontos, a gente passa a quantidade certinha ali, prescreve e você toma. Claro que, além de tomar isso, você vai precisar, a gente vai ter que verificar o seu intestino, se está absorvendo, porque se eu estou tomando, eu preciso absorver isso, isso não vai adiantar. Vai fazer todo um contexto, os alimentos, enfim, tudo. E se estiver muito baixo, numa questão assim, meu Deus, tá muito ruim baixo, mesmo. não tá repondo. Isso aí não tem outra opção. A gente tem que fazer com que esse ferro chegue o mais rápido possível, de forma na veia mesmo, intravenosa, que a gente fala. Isso é muito importante, então, gente, não descuidar da alimentação para que não chegue nesses casos, né? Então, assim, quem já tem todas essas pré-disponibilidades, né? Fazer um acompanhamento, fazer acompanhamento para que não deixe ficar tão baixo a ponto de chegar de fazer intravenoso. Então, o que a gente faz no caso de estar com anemia? Você falou lá dos sinais, dos sintomas, que é muito importante. 2 pontos. Os sinais e sintomas, a gente observar isso e fazer também o que fazer no caso de estar com anemia. Exatamente, é igual como eu falei para você. Procure uma nutricionista para avaliar a sua alimentação e aí, de acordo com o que ela falar para você, né, ela vai colocar lá orientações nutricionais para você e vai te fazer um cardápio relacionado a isso, um cardápio para melhorar a sua anemia e também vai fazer essa suplementação, né? Então, se for uma suplementação que a gente possa fazer via oral, ela vai te passar, e se for intravenosa, aí é lá com o médico, aquele que vai passar certinho com você no hospital, mas ela faz um encaminhamento, né? E uma coisa muito importante que a gente tem que aprender é observar o nosso corpo. Porque se a minha ferritina lá tá baixa, quer dizer que ela não diminuiu assim de ontem para hoje, não foi semana passada. Tá muito tempo, eu tô muito tempo nessa situação. Entende? Por isso que o nosso corpo, ele é inteligente. Então ele vai te mandar um sinal. Você passou a mão no cabelo, tá caindo, você não fez nada, é um sinal de alguma coisa ali. Não precisa, nem que não seja anemia, mas é um sinal. É um sinal. Ele tá te avisando, tô pálida, tô com cansaço, eu nem trabalhei hoje, tô cansada. Então, é um sinal, a gente tem que estar observando o nosso corpo. É muito importante isso, gente. Olha que bate-papo muito interessante e importante para todo mundo, porque, de repente, a gente não se toca nisso, né? Só vai perceber, de repente, na hora de um exame médico, né? A hora que o negócio já desandou. Isso. Importante cuidar da alimentação. Quem tem uma alimentação equilibrada, já é bem mais difícil você ter esses sintomas, esses sinais e sintomas, né, Jéssica? E o acompanhamento da nutricionista é essencial. É indispensável, né? É indispensável. E muita gente acha que é muito difícil eu me manter saudável. Não é, gente. Mas não é, gente. Se a gente trocar aquele lanche todo dia e comer uma coisa mais saudável, e quando eu falo comer uma coisa mais saudável, é o básico. Arroz, feijão, uma carne que você não mergulhou na gordura, tomate, alface, sabe? Pode usar os legumes e as verduras da estação, que são mais baratos para o consumo. Então, tem tanta coisa que a gente pode comer, né? Que geralmente a gente fala assim, a pessoa chega e fala assim,
Ai, mas se você for tirar tudo isso aqui de mim, o que eu vou comer? Tem tanta coisa. Tanta coisa, tanta fruta, tanta verdura, tanto legume, tanta opção, é tanta receita boa que dá pra gente fazer. Não precisa comer sempre do mesmo jeito. Tem muitas opções. Tem jeito de incrementar, jeito de inventar, de fazer diferente. Aliás, hoje, gente, mais fácil do que nunca, né? Hoje a internet você digita lá, né? Receita saudável utilizando cenoura, que a Jéssica não gosta, né? Vai aparecer um monte de cenoura. Eu gostei de várias receitas com cenoura, tá Exato, vendo? não é? Então, assim, não gosto de fígado, por exemplo, falando aqui. Digita lá que vai ter um monte de jeito de maneiras lá de fazer fígado para ingerir e aumentar a quantidade de ferro. Jéssica, como é que faz para entrar em contato com você? Você é lá de Juranda, você atende só em Juranda, você atende online. Conta pra gente. Eu atendo em Juranda, numa clínica lá. É Revitali. Pode falar. Revitali. E Revitali. E também atendo online também. Então, como que faz para entrar em contato com você? No meu Facebook, Jéssica Abreu Nutri, aí você pode mandar uma mensagem lá também no Instagram? No Instagram, perdão, falei Facebook, né? É errado. É no Instagram, entra lá e manda uma mensagem pra mim. Também tem o meu número lá, só clicar na bio, que também você vai cair direto no WhatsApp. Jéssica Abreu Nutri. Isso. E essa Jéssica é com G e com Y. É diferenciado. Procurar ela pra marcar, eu falei assim, cadê a Jéssica? Ela, não, é Jéssica com G. Será que ela não existe, ela não existe, gente. É Jéssica Abreu, Jéssica com G e com Y, tá bom? Exatamente. Então, obrigada mais uma vez pela sua participação. Muito obrigada. Tá, um abraço, pessoal de Juranda, que eu sei que tem uma audiência incrível lá em Juranda, né? Obrigada, e espero você mais vezes aqui no Almanac. Eu venho sim, com Esperamos, certeza. né? Ora comigo, ora com a outra Jéssica, né? Isso. Nós estamos por aqui, tá bom? Obrigada, Jéssica. Eu agradeço. Agora, 2h59. Você está ouvindo